Joel está logo depois do profeta Oséias. Profeta Joel, capítulo 1. Profeta Joel, capítulo 1. Hoje nós não vamos fazer exposição do texto propriamente dito, porque nós vamos fazer uma introdução ao livro do profeta Joel. Embora seja um livro pequeno, com 3 capítulos, considerado um dos profetas menores, é importante que nós tenhamos uma visão do todo, uma visão orgânica do livro, introdutória do livro, para a partir de quarta-feira que vem, então, nós considerarmos a sua mensagem propriamente dita. Então nós vamos ler apenas o verso 1, para fazermos esse estudo introdutório. Palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Hoje nós vamos pensar sobre o tema nosso hoje, é o homem, seu tempo e sua mensagem. Então nós vamos examinar esse aspecto hoje com os nossos irmãos. Primeira coisa que eu quero dizer, queridos irmãos, é que os profetas menores são absolutamente relevantes para o nosso tempo. A mensagem deles é uma mensagem oportuna, uma mensagem contundente e uma mensagem urgente. Talvez alguns não estão atentos para o fato de que eles são chamados profetas menores, não porque são menos importantes do que os profetas maiores. Eles são chamados profetas menores porque o volume do registro dos seus escritos é menor do que o volume dos escritos dos profetas maiores. Os profetas menores são perturbadoramente atuais. Na verdade, eles são nossos contemporâneos. Embora tenham vivido há mais de 2.500 anos, eles tangem temas que ainda estão na agenda da família, na agenda da igreja, na agenda da sociedade e das nações. Na verdade, os profetas são atemporais. Eles são mais atuais do que os periódicos semanais mais lidos dos nossos dias. Mas mais do que isso, os profetas menores são também absolutamente necessários. Porque a mensagem deles não é uma mensagem periférica, epidérmica, superficial. Mas a mensagem dos profetas, menores especialmente, é uma mensagem que toca no âmago dos grandes problemas que estão na agenda das nações, na agenda das famílias, na agenda das igrejas. E desta maneira, precisamos entender que o profeta Joel, em especial, ele vai revelar para nós que o pecado atrai o inevitável juízo divino, mas que o arrependimento produz a bênção do eterno, seja material, seja espiritual. É pena, amados irmãos, que os profetas menores têm sido lamentavelmente esquecidos, negligenciados nos nossos dias, na nossa geração. Poucos são os crentes que leem com a devida atenção esses preciosos compêndios proféticos. Poucos pregadores expõem com clareza, com fidelidade e sistematicidade esses livros no púlpito. Poucos são os escritores que escrevem comentários contemporâneos sobre a mensagem dos profetas menores. Penso eu que nós deveríamos de fato resgatar a mensagem desses arautos de Deus. O nosso propósito em expor este livro é trazer para os nossos dias a sua contemporaneidade, a sua oportunidade e a eficácia da sua mensagem para a nossa geração. Eu gostaria então de pensar no primeiro tópico que nós vamos examinar. Em primeiro lugar, a vida do profeta. A vida do profeta. O Antigo Testamento faz referência a 12 homens com este nome Joel. E este aqui é distinguido dos demais pelo nome do seu pai, Joel, filho de Petuel.
É interessante que nós nada sabemos do profeta Joel a não ser o nome do seu pai. Não há qualquer outra referência ao seu nome, a não ser no versículo que lemos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 16, quando Pedro, no sermão no Pentecoste, referindo-se ao derramamento do Espírito, diz: isto é o cumprimento daquilo que disse o profeta Joel. Vocês bem sabem que o nome, na cultura hebraica, tinha uma profunda conexão com a vida. Um pai e uma mãe em Israel nunca dava o nome ao filho pela beleza sonora do nome, mas pelo significado espiritual do nome. Daí, o nome Joel significa o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. E daí o seu nome verdadeiramente era uma confissão de fé. Mormente numa cultura cercada pelo politeísmo das nações pagãs. E aqui nós chamamos a atenção para dois aspectos. Primeiro, a singularidade da pessoa de Deus. O Senhor é Deus. O nome de Joel está dizendo que não há vários deuses. O nome de Joel já é uma mensagem de que o politeísmo é uma criação da mente humana e não de uma revelação divina. É um engano e não uma expressão da verdade. Segundo lugar, a verdade do nome de Joel destaca que o Deus único é também o Deus soberano. O Senhor é Deus. O Deus que nós cremos é o Senhor. É o Deus que governa as nações. É o Deus que está sobre tudo e sobre todos. É o Deus que rege a natureza e tem em suas mãos as rédeas da história. É interessante notar um fato aqui, irmãos. O profeta Joel demonstra profundo conhecimento, uma profunda familiaridade com o templo, com a liturgia, com o culto, com os rituais, com as cerimônias do templo. Isso nos leva a crer até que ele procedia de uma família sacerdotal. Outros estudiosos dizem que, em virtude da sua ênfase ao arrependimento, e também em virtude do fato de que ele convoca a nação a se voltar para Deus, anunciando o juízo de Deus, que Joel é considerado João Batista do Antigo Testamento. Até porque João Batista também foi o profeta, último profeta à luz das Escrituras, e ele mesmo falou sobre a questão do batismo com o Espírito Santo. Ele falou desse tempo, deste derramamento do Espírito Santo, e é Joel que vai falar sobre este assunto como nenhum outro profeta no Antigo Testamento. Segundo ponto que quero considerar com os irmãos é a data da profecia. Talvez está aqui o ponto mais discutido, o ponto mais conflituoso do livro de Joel. Constitui-se matéria de acirrados debates a definição do tempo em que Joel profetizou. Está longe de haver unanimidade entre os eruditos acerca do tempo em que ele escreveu. Na verdade, nós não temos no livro, internamente, qualquer dado que possa nos ajudar. Porque, na verdade, o livro todo gira em torno de uma invasão de gafanhotos na terra de Judá, e esta invasão não há referência em outros livros, portanto, nós temos bastante dificuldade para definir, do ponto de vista dos dados internos do livro, essa data. Outro fator que nos dificulta entender a época é que os demais profetas normalmente se situavam, profeta tal, nos anos ou nos dias do rei tal. Joel não faz isso. Na verdade, Joel não cita nenhum rei de Judá, nem de Israel. Aliás, ele cita como autoridade os sacerdotes. E isso, então, nos dá uma pista, nos dá uma dica de que ele deveria ter escrito exatamente no período do rei Joás, que começa a governar com 7 anos de idade.
tutelado pelo sumo sacerdote Joiada. Então a autoridade espiritual conhecida na nação era o sacerdote, não o rei. Talvez seja esta a melhor pista que nós temos para colocar Joel nesse período anterior a Amós e Oséias. Mas também Amós não cita nenhum império inimigo, como a Síria, como a Babilônia, nem o império Medo-Persa. Isso nos leva à seguinte conclusão: ou ele escreveu antes do levantamento desses impérios, ou ele escreveu depois da queda desses impérios. É por essa razão que você vai encontrar a maioria dos estudiosos de linha conservadora colocando Joel antes do levantamento desses impérios, ou seja, no período de Joás. E você vai encontrar a maioria dos comentaristas modernistas ou liberais colocando Joel no período posterior à queda desses impérios, ou seja, por volta do ano 400 a.C. João Calvino, no século XVI, no seu comentário sobre Joel, chega à conclusão de que o melhor seria deixar a data da composição do livro sem definição. Ele não quis arriscar nem para um lado nem para o outro, ele achou que seria melhor não se posicionar quanto à data, porque você pode defender tanto a tese do 9º século quanto a tese do 4º século. Agora, eu penso, aqui já é uma conclusão individual, pessoal, que à luz do que nós temos, o melhor seria definir essa data como a data anterior, no período do rei Joás, por volta do ano 835. Isso por algumas razões. Primeiro, porque a citação dos sacerdotes nos leva a crer que, na verdade, quem estava regendo, governando o povo de Judá nessa época era um sacerdote, não o rei. E o período que nós podemos encontrar isso seria o período do rei Joás, que começa a reinar com 7 anos de idade. Segundo, a não citação desses impérios também nos favorece a ideia de que esses grandes impérios ainda não tinham se levantado, até porque colocar Joel depois no século IV a.C. dificulta-nos, porque dá-nos a entender, e Jerônimo, pai da igreja, dizia isso, tanto Oséias quanto Amós parece citar literalmente o profeta Joel. E Oséias e Amós não são profetas atemporais, está clara a definição deles por causa do rei que eles citam. Então não é possível colocar nem Amós nem Joel no século IV. Os estudiosos conservadores acreditam que Joel, de certa forma, é aquele profeta que foi fonte de pensamentos sementeiros para muitos outros profetas. Agora, é claro que nós temos que afirmar que o que importa em Joel não é definir quando ele profetizou, mas o que ele profetizou. A importância daquilo que ele profetizou. A mensagem que tanto está estribada nos profetas pré-exílicos, exílicos e pós-exílicos. A mensagem dele, na verdade, é atemporal. Ela é uma mensagem oportuna, não importa se foi antes do exílio ou depois do exílio babilônico. Então, vamos partir para um terceiro ponto. O estilo do profeta. Talvez ninguém superou o profeta Joel no estilo claro e vigorosamente descritivo. Na verdade, Joel escreve de uma maneira fascinante. Ninguém se iguala a ele nas descrições e no pitoresco da sua linguagem. Para vocês terem uma ideia, a descrição que ele faz desta invasão da praga de gafanhotos revela um profundo conhecimento da botânica, revela um profundo conhecimento da área da vida animal, revela um profundo conhecimento desta praga de insetos gafanhotos. Os relatos mais científicos e mais contemporâneos do que é uma invasão de um bando de gafanhotos está exatamente de acordo com o relato de Joel, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2. Quando ele diz que, por exemplo, os gafanhotos têm dentes como de leão, queixais como de leoa, e eles marcham como um exército.
como a cavalaria de guerra. Quando eles chegam, parece que diante deles tem um jardim do Éden, para trás deles tem um deserto. Quando eles devastam uma plantação, eles destroem tudo, desde a folha, desde o caule, desde a casca, desde a raiz, deixando uma devastação completa. No ano de 1915, por exemplo, houve uma invasão de gafanhotos por volta no Mar Vermelho, que destruiu a região da Palestina, e calculou-se naquela época em mais de 20 bilhões de insetos, deixando uma devastação total e absoluta. Portanto, a linguagem de Joel não é apenas uma linguagem pictórica, não é apenas uma linguagem figurada, mas ele está descrevendo uma invasão literal de uma praga que deixou a terra de Judá completamente assolada. Fica claro no texto também que Joel profetizou para o povo de Judá, para o povo de Jerusalém. Toda a descrição dele está ao redor de Sião, está ao redor da cidade de Jerusalém, está ao redor do povo de Judá. Um fato interessante são as comparações literárias do profeta. E se você perceber, ele vai comparar a praga de gafanhotos com uma invasão militar e num grau maior ao dia do Senhor. É como você pegar uma pedra e jogar numa poça d'água. Vai formando círculos cada vez maiores. Ele alerta a nação de Judá porque vem uma praga de gafanhotos, que traz um colapso financeiro. Mas na verdade esta praga de gafanhotos era tipo de uma problemática maior, uma invasão política, especialmente dos caldeus. Mas essa invasão dos caldeus ainda anunciaria um problema maior, o dia do Senhor, o dia do juízo, o dia do julgamento das nações. Então Joel vai fazendo essas comparações extraordinárias no seu livro. Mais do que isso, ele faz também contrastes poderosos. Por exemplo, ele contrasta o sofrimento dos homens e dos animais provenientes da praga de gafanhotos e sua felicidade. Quando o povo se arrepende e se volta para Deus, então esta mesma descrição dramática de sofrimento é revertida, contrastada com a felicidade gloriosa, indizível da restituição de Deus, da restauração da terra, da restauração das lavouras, da restauração do gado, da restauração das fontes, da restauração da terra, da restauração do culto, da restauração do povo. Ele contrasta uma coisa com outra. Tem sido motivo de muitos debates se o livro de Joel é um livro literal, se é um livro alegórico ou se é um livro apocalíptico. É claro que nós poderíamos pensar que este livro é literal nos seus relatos. O fato que ele relata aconteceu, historicamente. Mas, aquilo que acontece historicamente projeta para fatos históricos maiores e mais amplos, a ponto dele culminar o seu relato apocalipticamente no grande dia do Senhor. Quarto ponto, a divisão do livro. A divisão do livro. O livro de Joel está dividido basicamente em duas partes distintas. A primeira parte é a descrição do juízo. A segunda parte é a descrição da salvação. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 17. Aqui está a descrição da invasão dos gafanhotos. Aqui está a convocação para o arrependimento. Aqui está o caminho traçado para que o povo seja restaurado. E a partir do capítulo 2, versículo 18, você vai ver, em resposta ao arrependimento do povo, um retorno da bênção de Deus, da restituição de Deus, trazendo bênção para a lavoura, trazendo bênção para a pecuária, trazendo bênção para a nação, trazendo bênção para o templo, trazendo bênção para o culto, trazendo bênção completa através de um derramamento do Espírito sobre toda a carne. E obviamente,
Quando ele fala toda a carne, ele não está falando toda a carne quantitativamente, mas toda a carne qualitativamente. E ele vai descrever sobre os filhos, sobre as filhas, sobre os jovens, sobre os velhos, sobre os servos, sobre as servas. Então ele está dizendo o seguinte, que quando o Espírito Santo for derramado, não vai existir preconceito, não vai existir barreira, o Espírito Santo não vai obedecer a esses muros preconceituosos da sociedade, vai romper com todas essas barreiras. E desta maneira, nós estamos percebendo o seguinte, que Joel prediz o futuro à luz do presente, considerando um acontecimento atual e iminente como símbolo de um acontecimento futuro. Quinto lugar, vamos ver as principais ênfases do profeta. Eu gostaria de chamar a atenção dos meus irmãos para 4 ênfases principais desse livro. Primeiro, o pecado atrai o juízo divino. Esta é uma verdade universal e absoluta, inequívoca. A praga de gafanhotos, a seca e o fogo são calamidades que atingem a terra, as plantas, as fontes, o gado, os homens e o culto. O que o profeta Joel deixa muito claro no seu livro, que estas calamidades não são apenas tragédias naturais, mas o juízo de Deus sobre o seu povo por causa do seu pecado. Esse é um ponto vital, irmãos. Os desastres físicos acompanham a desintegração moral. O Deus que está no trono, Ele é santo e Ele é justo. E sempre que o povo da aliança, o seu povo, peca, desobedece, se rebela, imediatamente vem o juízo de Deus, a disciplina de Deus, o castigo de Deus, o chicote de Deus, não para destruir esse povo, mas para trazê-lo de volta ao caminho da obediência. Este é um ponto importantíssimo desta aliança que Deus firmou com o povo, e você pode ler isso em Deuteronômio 28, que se o povo obedecer, tem promessa de bênção. Mas se o povo desobedecer, o próprio Deus da aliança está dizendo, eu vou enviar maldição. E essa maldição divina é disciplinadora. O que estava acontecendo em Judá? Talvez fosse bom a gente pensar um pouquinho. Vocês se lembram que o rei Joás, possivelmente o rei que está governando nessa época, tutelado por Joiada, era filho de Atalia. A família de Acabe tinha trazido consequências muito dolorosas para a nação, ou melhor, para a nação de Judá, de Israel, digo. E o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? O rei Joás, digo, ele está vindo depois de uma situação de conspiração política, de apostasia religiosa, de infiltração da idolatria, de poluição e adulteração do culto divino. E nessa época o culto do Deus vivo foi adulterado por muitas coisas que foram introduzidas de idolatria, de paganização do culto. E desta maneira, se você perceber, havia pessoas que estavam vivendo no serviço divino, no culto divino, com embriaguez. Aliás, esse é um pecado que o profeta pontua com muita clareza. E desta forma, o culto de Deus foi conspurcado, foi adulterado, foi paganizado, e Deus então envia o seu juízo, de maneira severa, de maneira séria. E a primeira coisa que Deus faz cessar é todo o ritual do culto. Porque para o culto, para permanecer naquela época, tinha que ter as ofertas. A vida pastoril e a vida de agricultura do povo estava profundamente conectada com o culto, com as ofertas, com os manjares, com as libações, com o sustento dos sacerdotes. O que Deus faz?
Deus vai lá e corta a fonte. Deus vai lá e deixa que a economia entre em colapso. Deus vai lá e interfere na natureza e envia um bando de gafanhotos que devasta as plantações. Deus manda seca e a terra não consegue mais produzir, a semente morre dentro da terra. Deus manda o fogo e tudo é devastado, tudo é destruído, as plantações completas são devastadas e agora o povo começa a ter necessidades, não tem nem sequer a oferta para fazer no santuário e no templo, e o culto então acaba. E desta forma, queridos irmãos, se você perceber, a restauração verdadeira para o culto errado não era a extinção do culto, mas o culto correto, o culto verdadeiro. Se você perceber a descrição final que Joel faz do Senhor habitando em Jerusalém, no Monte Sião, o local do templo de Salomão e o local do templo de Zorobabel, é uma prova de que Deus tem profundo interesse na restauração do culto ao Senhor, do culto ao seu nome. Segundo lugar, quando o povo da aliança desobedece, Deus o disciplina. Na verdade, aqueles gafanhotos e aquela seca foram chicotes de Deus para disciplinar o seu povo. E não é diferente ainda hoje. Quando um filho da aliança, quando alguém que faz parte do pacto de Deus, da família de Deus, foge dos princípios desta aliança, Deus envia a disciplina. Não porque Deus não ama, é porque Ele ama. A disciplina é um ato responsável de amor. A disciplina visa trazer de volta o faltoso. E se você perceber, a adoração que poderia ter uma expressão de exclamação, oh, muda a exclamação, ai. As vítimas do Senhor nessa guerra santa não eram os gentios, mas o próprio povo da aliança que cercava o Monte Sião. A celebração tinha se transformado em lamento. A confiança de inviolabilidade em terror diante da destruição completa. Terceira ênfase do profeta. O arrependimento sincero suspende o castigo e traz de volta a restauração. Glória a Deus por isso. Porque se você ler capítulo 2, versículos 12 a 17, é uma convocação para o arrependimento. Ainda assim, agora mesmo, é tempo de buscar o Senhor. E Deus então começa a dizer, convertei-vos a mim, isso de todo o vosso coração. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E voltai para o Senhor, com pranto, com choro, com jejum. Provocai uma convocação solene, promulgai um santo jejum. Tragam as crianças de peito. O noivo sai da sua recâmara, a noiva do seu aposento, e clame ao Senhor. Sacerdotes, chorem entre o pórtico e o altar. Poupa o teu povo, Senhor. E diz o texto que, na medida em que esse povo clama a Deus, que esse povo se volta para Deus, que esse povo se arrepende, que esse povo se humilha e se quebranta. A partir do capítulo 2, versículo 18 até o versículo 27, você vai perceber que Deus vai restaurando a sua sorte. Restaura a terra, restaura a agricultura, restaura as fontes, restaura os animais, restaura a economia, restaura o povo, restaura o culto, restaura o templo. E depois o texto diz, e haverá que depois disso o Senhor vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Deus restaura a vida do seu povo quando o seu povo se volta para Ele. Quando o povo de Deus se volta para Deus em arrependimento, Deus se volta para o seu povo com graça e com misericórdia. Notem outra coisa, queridos. Quarto lugar, quarta ênfase. O dia do Senhor será dia de trevas para os impenitentes e bênção indizível para o povo de Deus. Aliás, se nós pudéssemos pegar um tema que poderia ser como que a dobradiça deste livro, seria a espinha dorsal deste livro, seria a coluna mestra deste livro, é a doutrina do o dia do Senhor. A palavra o dia do Senhor aparece 5 vezes nesse livro.
E este dia do Senhor, ele tem 3 dimensões no livro. Ele pode representar a invasão dos gafanhotos, o fato histórico iminente que está acontecendo. Ele pode representar uma invasão militar que se daria anos depois pelos caldeus, levando esta mesma nação que volta a pecar contra Deus, a se endurecer contra Deus e a fugir da presença de Deus, e Deus então manda agora uma invasão militar, quando a Babilônia leva o povo cativo para Babilônia, 70 anos, e esse dia do Senhor tem um aspecto escatológico, futurista. O dia do Senhor é uma representação do grande dia de Deus, quando o Senhor então, à luz de Mateus 25, 31 a 46, vai congregar todas as nações, e vai julgar as nações, e vai colocar uns à sua direita, outros à sua esquerda, e vai dizer aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Será o grande dia da ira de Deus, será o grande dia do juízo. E a descrição que Apocalipse 14 faz desse dia, é a mesma descrição de uma colheita, quando se refere ao povo de Deus, e de uma lagaragem, quando se refere aos ímpios. E ele diz que este dia será o dia em que o Senhor vai pisar as uvas, como que alguém pisa um lagar. E ele diz que o sangue vai se estender numa dimensão de 260 quilômetros por 1,5 metro. É óbvio que essa é uma descrição pictórica, mas para descrever o seguinte, que essa é a dimensão do norte a sul da Palestina, vindo até os freios dos cavalos, dizendo que esta hora do juízo será uma hora completa, avassaladora, e os ímpios não poderão escapar. O dia do Senhor, portanto, é a mensagem central deste livro do profeta Joel. E eu quero terminar, o último ponto, a teologia do profeta. Eu quero destacar aqui 8 pontos para a nossa reflexão, para concluir esse estudo de hoje. Em primeiro lugar, amados, o livro do profeta Joel descreve com muita clareza a soberania de Deus sobre a natureza. Eu acho isso maravilhoso no livro. O livro é teocêntrico, porque o profeta Joel olha para a praga dos gafanhotos, o apelo ao lamento. Deus manda lamentar, Deus manda uivar, Deus manda chorar, Deus manda jejuar. As instruções para essa volta, a restauração, a dádiva do Espírito, a convicção da vitória, todos são atos de Deus. É o próprio Deus quem está agindo, tanto no envio do castigo, como na suspensão do castigo. Desta forma, o profeta Joel não olha para a natureza, vendo essa catástrofe natural como um fenômeno normal, ordinário. Mas ele olha para esses fenômenos como intervenção de Deus na natureza, como fatores da sua intervenção disciplinadora na vida do seu povo. Joel não acreditava em catástrofes naturais à parte da providência disciplinadora de Deus. Segundo ponto, o arrependimento humano é o caminho seguro para a misericórdia divina. Esta é outra verdade teológica muito importante no livro do profeta Joel. E aqui, meus amados irmãos, nós podemos entender que o arrependimento sempre foi a porta de entrada da graça, o caminho seguro para alcançar a misericórdia divina. 2 vezes nesse livro, o profeta Joel convoca o povo a se arrepender. 2 vezes. Capítulo 1, versículos 13 e 14, e no capítulo 2, 12 a 17. Só que o profeta vai descrever que não quer um arrependimento cênico, teatral, externo. Ele quer
um arrependimento sincero, verdadeiro, profundo. Por isso ele diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O que o profeta está dizendo, amados irmãos, é que é possível nós termos gestos externos profundamente impactadores aos olhos dos homens, mas que nada representem aos olhos de Deus. Deus quer algo concreto, real, um arrependimento que rasgue a alma, que rasgue o coração. E é interessante que lá no começo, quando foi dedicado o templo de Salomão, o próprio Senhor disse para Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E o contexto era esse: se eu enviar a praga por causa do pecado de vocês, se eu enviar a seca por causa do pecado de vocês, se eu enviar o juízo por causa do pecado de vocês, e vocês se humilharem e orarem e me buscarem e se converterem dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, removerei o juízo e enviarei a bênção e sararei a terra. Irmãos, que mensagem gloriosa é essa? O que o profeta está dizendo, queridos, é que a vida moral e espiritual do povo de Deus reflete até mesmo na economia dos povos. Reflete nos campos, na vegetação, na vida econômica do povo. Terceira mensagem teológica do profeta Joel: a salvação é pela graça mediante a fé, e não uma conquista das obras. Esta é uma mensagem tão bonita, irmãos, está lá no capítulo 2, versículo 32 do profeta Joel, desta maneira. Está escrito aí na palavra de Deus: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha vocês, como o profeta Joel é aquele profeta que está na frente desta comunicação da graça, deste evangelho da graça, que Paulo vai escrever em Romanos capítulo 10, versículo 13, repetindo esse versículo de Joel: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, a salvação não é pelas obras, não é pelo merecimento, a salvação é pela graça mediante a fé. Quarto lugar, quarta mensagem teológica de Joel: os líderes espirituais precisam ter discernimento do seu tempo e chamar o povo ao arrependimento. O profeta Joel convoca os sacerdotes, ministros de Deus, dizendo: vocês são os líderes. Vocês precisam fazer uma leitura correta das razões da calamidade. Vocês precisam discernir o tempo em que vocês estão vivendo. E vocês precisam chamar este povo a uma assembleia solene, a um jejum, a um clamor, e um clamor de arrependimento, de volta para Deus. Vocês precisam liderar esse processo de volta para Deus. E vocês precisam dar o exemplo. Vocês têm que chorar. Vocês precisam chorar em favor do povo, clamar em favor do povo. Joel está responsabilizando a classe sacerdotal, talvez dominando e dirigindo até os rumos políticos da nação neste período da infância do rei Joás. Quinta verdade teológica que Joel nos apresenta: o Deus Yahvé, o Deus Jeová, é o Deus da restituição. Bendito seja Deus por isso. Capítulo 2. O Senhor vai mostrar, versículo 25: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, e o meu grande exército que enviei contra vós outros. O que Deus está dizendo é o seguinte: Ele é o Deus que restaura e restaura plenamente. Ele é o Deus que perdoa e não se lembra mais dos nossos pecados. Ele é o Deus que restitui aquilo que o inimigo levou.
quando vê no seu povo um sinal visível e claro de arrependimento. Sexta verdade: o derramamento do Espírito é uma promessa segura e abundante para o povo de Deus. Aqui está, irmãos amados, algo sublime. E por essa razão o profeta Joel pode ser chamado e é considerado o profeta do Pentecostes. Porque ninguém como ele descreveu de maneira tão clara, tão nítida, tão profunda, tão extensa esta verdade bendita do derramamento do Espírito Santo de Deus. É claro que o profeta Isaías falou sobre esse assunto, porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a tua descendência e a minha bênção sobre a tua posteridade, e brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor, o outro escreverá o próprio nome de Jacó, e o outro escreverá na própria palma da mão, eu sou do Senhor. É claro que o profeta Ezequiel falou que Deus derramaria água, e aspergiria a água, e traria o seu espírito sobre o seu povo. Mas como Joel, ninguém disse tão claro, porque derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos velhos sonharão, vossos filhos profetizarão. Derramarei o meu espírito sobre os filhos e sobre as filhas, os servos e as servas. Ninguém fica de fora. Aliás, esta profecia de Joel é o cumprimento do desejo de Moisés. Tomara que todo o povo fosse profeta, e que Deus desse o seu espírito a todo o povo. E louvado seja Deus, amados, o privilégio de ser uma pessoa cheia do Espírito Santo hoje não está destinado apenas a um sacerdote, a um profeta. Está destinado a todo o povo de Deus, a todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus. Ele pode ser batizado pelo Espírito Santo no corpo de Cristo e pode ser cheio do Espírito Santo de Deus. De tal maneira que quando o Espírito Santo foi derramado no Pentecoste, e a multidão se ajuntou em Jerusalém, uns com ceticismo, o que quer isso dizer? Outros com preconceito, dizendo, são galileus, gente atrasada e pobre que não entende das coisas, outros zombando, estão bêbados. Diz a Bíblia que Pedro se levanta e diz, não, irmãos, o que está acontecendo aqui em Jerusalém é o que profetizou o profeta Joel, é o cumprimento de uma profecia, de que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E este derramamento do Espírito vence o preconceito sexual sobre filhos e filhas. Derruba o preconceito etário, é sobre os velhos e os jovens. Derruba o preconceito social sobre os servos e sobre as servas. Amados irmãos, louvado seja o Senhor por esta verdade tão preciosa. Finalmente, em penúltimo lugar melhor, o dia do Senhor é o dia do julgamento final. É o dia do julgamento final. Esta é uma mensagem escatológica. Portanto, o livro do profeta Joel é um livro também escatológico. É um livro que trata da doutrina da salvação, é um livro que trata da doutrina da pneumatologia, é um livro que trata da doutrina da escatologia. Ele olha para o final, ele olha para o desfecho, ele olha para quando as cortinas da história estiverem fechando. E a descrição que ele faz do dia do Senhor é de um dia de triunfo de Deus e do seu povo, e de um dia de juízo e condenação para aqueles que não se submetem à autoridade do Deus Todo-Poderoso. Por isso, a última lição que nós vamos aprender, em oitavo lugar, a restauração do povo de Deus será gloriosa. É só você ler o capítulo 3 do livro do profeta Joel, e você vai perceber que a terra de Israel será um jardim de prosperidade e felicidade. As bênçãos são bênçãos messiânicas que se cumprirão na plenitude de
todas as coisas, e não podemos ter a mínima dúvida que esta profecia não é apenas limitada a ajudar como nação política, mas esta é uma referência a toda a igreja universal, a todo o povo de Deus, e essa é uma descrição que culmina, portanto, na vitória da igreja de Cristo, quando o pecado vai ser banido, quando o diabo vai ser lançado no lago de fogo, quando nós receberemos a nossa bem-aventurança eterna, um corpo de glória, e nós então haveremos de reinar com o Senhor na Sião celeste, na Jerusalém celeste, para sempre e sempre e sempre e sempre. Que Deus, portanto, amados, nos ajude, nos abençoe e nos dê um coração cheio de fervor, para nós entrarmos neste livro com temor e tremor, extraindo dele uma mensagem para hoje, para agora, para o nosso coração, para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja.